Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Michele aqui e está no ar o meu, o seu, o nosso podcast favorito, Transitando Vidas. E hoje a minha convidada vai falar exatamente sobre isso, sobre vidas. Então, quando a gente toca em uma alma humana, a gente precisa pedir licença por isso. Ô Bárbara, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Quero te pedir licença para que a gente possa tocar na sua alma, na sua história, para que você conte para nós esse relato de vida tão intenso, tão interessante, que me envolveu muito. Eu quero te agradecer por isso, agradecer por você ter aceito de tão assim, pronto esse convite nosso. O pessoal de casa vai ficar muito satisfeito, porque eu tenho certeza que a sua história vai enriquecer o nosso podcast, assim como tem sido. Eu tenho certeza que nós vamos ficar muito envolvidos e é um motivo assim de aprendizado para todos nós. Seja muito bem-vinda aqui. Eu quero que você assim comece se apresentando e antes que você fale um pouco da sua história, eu gostaria de te perguntar quem é a Bárbara Queiroz do Amaral? Obrigada, Michele. Agradeço muito o convite e poder contar um pouquinho da minha história de vida, né, da minha experiência com um assunto sobre a vida, sobre a experiência de viver, de lutar para viver. A Bárbara é uma garota mulher de 34 anos, né? Eu venho de uma carga meio pesada, mas leve ao mesmo tempo, né? Como eu digo, de uma história triste com uma proposta feliz. Tô sempre lutando pela vida, e isso desde quando eu me entendo por gente. Eu não tenho uma história de vida triste, mas passei alguns bocados, né? E isso me fez ser a mulher que eu me tornei hoje, né? Eu tenho 34 anos, sou divorciada, não tenho filhos, né? Eu sou maranhense, tô em Anápolis há algum tempinho, né? Tá há pouco tempo. Lá na minha cidade eu trabalhava no ramo de hotelaria. Você já conhecia Anápolis? Eu já conhecia Anápolis, sou apaixonada aqui com Goiás. Morei alguns anos em Goiânia também, bem anos atrás. E eu consegui ter forças para voltar para um lugar que me fazia bem, que é Anápolis. Que bom. Tá gostando? Eu gosto demais daqui. Anápolis é muito acolhedora, né, Bárbara? Anápolis é bastante acolhedora, né? Quando eu uma cidade vim pra boa cá, para morar. Na verdade, assim, é um lugar de 400 mil habitantes, 400 mil e tantos habitantes, mas tem um aspecto tão do interior, e isso é bom. Eu me sinto muito acolhida aqui, fui muito bem recebida. Casa. Me sinto aqui, de fato, me sinto em casa. Graças. Eu gosto muito daqui. E aí você estava me falando sobre, assim, os intempéries que você passa. Porque a gente, assim, realmente a gente nasce, a gente tem a nossa história, que a gente já vem com ela, né? Já traz dos nossos familiares. Mas você passou por muitas situações, e a gente estava até conversando um pouco antes, sobre tudo isso que você passou, que te transformou na mulher que você é hoje. Conta um pouco pra gente. Então, eu desde muito nova, eu sempre gostei de trabalhar. Exemplo do que eu tive em casa. Sim. Minha mãe foi mãe solteira das 2 filhas e foi um exemplo muito forte. Então, eu quando fiz 18 anos, eu queria ganhar o mundo. Eu queria trabalhar, eu queria minha independência financeira e assim eu fiz. Só que eu casei muito jovem. Como a maioria, né? Eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. E aos 21 eu divorciei. Foi quando eu decidi criar asas e foi quando eu vim a primeira vez para Goiás. Você casou jovem, separou jovem? Separei jovem, fiquei 2 anos, não era isso que eu queria para mim e decidi vir embora. E vim para Goiânia e fiquei uns 5, 6 anos aqui. E foi quando, entrando já no assunto, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade. Casada você não tinha crises? Casada eu não tinha. Eu estava no meu ambiente confortável, que no momento era confortável para mim. Sim. Estava próximo da família, eu tinha minha estabilidade financeira, eu trabalhava, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro. Então, a minha rotina era muito frenética, eu não tinha tempo para pensar em nada. Mas era exaustivo demais. Eu chegava a trabalhar, tinha mês que eu trabalhava nos 3 turnos. De manhã, de tarde, e fazia cerimonial à noite. E aquela situação que a gente acha que isso é muito bom, porque se você não fizer isso, você se sente inútil, né? Hoje em dia acontece que se eu não falar que eu tô fazendo isso exatamente dessa forma, eu me sinto inútil, e não é nem a cobrança da pessoa, é minha, né? Porque é tão comum eu disser que hoje eu tô sem tempo,
que eu não pude fazer porque a correria foi grande demais e que acaba que o momento que eu sentar para descansar, eu começo a me sentir inútil. Se sente culpada Eu sinto de estar culpada parada. de estar parada, né? Por exemplo, mas como é que eu tô parada? Hoje eu não tenho nada para fazer, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, essa cobrança que a gente tem, como você tá falando, era tão frenética, não dava tempo disso. E só que já, o seu corpo ou alguma coisa já tava dando sinais, né? Uhum. E essa questão do não ficar parado, o corpo ele vai, é um balde, ele vai enchendo e uma hora ele transborda. Exatamente. O meu transbordou alguns anos depois, demorou um pouco, porque eu sempre quis ocupar meu tempo com muita coisa. Eu saía às vezes do escritório 9h30, 10 horas, eu chegava em casa e ia fazer faxina. Então eu ia dormir extremamente cansada. No outro dia já acordava cedo e já ia. Tentava fazer atividade física, tentava ir pra academia, mas eu gostava mesmo de estar trabalhando. Você queria estar sendo. Porque o lazer não ocupava meu tempo da forma que eu achava que Porque você não ia contar pra alguém, você não ia falar, eu fiz academia hoje. Você não queria, você queria falar, estava trabalhando, né? Academia, aquilo ela que tem muito alimentava, tempo sobrando. Alimentava seu ego, aquilo, né? Aliás, de todo mundo, né? De todos nós. É o que a gente está falando. Acaba que isso traz, alimenta o nosso ego. Nossa, eu sou muito útil, estou trabalhando, acordo muito cedo. Eu começo às 5 da manhã e paro às 22 horas. Né? Nossa, mas eu sou muito útil. O que eu estou fazendo tanto assim? E aí foi o que você falou muito bem dito, inclusive. É aquela gota d'água, o balde vai enchendo. E aí quando você pensa que não, ele transborda. Ele transborda. E assim, o corpo ele te cobra de uma forma muito pesada. Muito cara. O preço é muito alto depois para você pagar. E paga mesmo. Não tenha dúvida disso. Eu sei porque eu vivi na pele nesses últimos 4 anos foram bem intensos para mim. Eu tenho esse problema de ansiedade desde 2014, mas veio brando, eu não consegui identificar, eu não tinha conhecimento. Então eu ia empurrando com a barriga. Não, isso aqui deve ser só cansaço. Isso daqui deve ser só estresse. A palpitação, a falta de ar, e aí empurrando. Não, eu devo estar passando mal, minha pressão tá baixa. Tô comendo errado. Tô comendo errado, tô precisando respirar um pouquinho, descansar um pouco. Não, eu não consegui identificar. E eu não tinha conhecimento e não tinha ninguém próximo para poder isso aí tá errado. Então você saiu do Maranhão, que você é natural do Maranhão, Isso. Né? E aí você divorciou e veio para cá, para Goiânia, né? Para Goiás. Aqui você começou a ter crise de ansiedade. Foi quando eu me sobrecarreguei muito. Foi nos 2 últimos anos que eu morei aqui. Então, o que acontecia? Eu trabalhava muito, achava super normal, ia me sobrecarregando. Até que um dia eu conheci uma pessoa, ele era um médico clínico geral. E eu estava relatando como é que estava a minha rotina e como é que meu corpo estava reagindo em relação a essa rotina que eu estava tendo. Ele falou assim, você tem que ter cuidado. Você tá depressiva. Você tá começando a ter sinais de ansiedade. Conta pra gente um pouco o que era. O que você sentia? Porque de repente o pessoal de casa está passando por isso e também não sabe identificar que Tem muita gente que acha que é cansaço e estresse mental. Não é. Você tá tendo o teu corpo tá te sinalizando que você tá tendo uma crise. E é muito sério. Eu já cheguei a parar na UPA com parada cardíaca. Você começou a ter taquicardia? Então, assim, dá ataque cardíaco, dá falta de ar. Eu chegava, inclusive, a me rasgar o pescoço. Porque parecia Você automutilava? Parecia que tava tinha alguém que tava me sufocando e eu começava, se não tivesse alguém para me tirar, aí dá o desmaio, porque dá falta de ar, dá taquicardia, dá aquela sensação de que você vai morrer e não tem nada que vai te salvar no momento. Então ela começou assim, devagar, você não começou a perceber. Quando foi que você falou assim, eu tô muito ruim, preciso chamar Foi em 2021, final de 2021, quando você eu fui teve embora. Uma crise. Eu fui embora de Anápolis. Já assim, eu ia pra rua, inclusive um exemplo, eu tava com a minha mãe numa loja comprando roupa. Sim. E aí eu encostei num arara e eu comecei a passar mal do nada. Corre. Suando frio, o que era? Suando frio, a pressão cai, aí... no meu caso, minhas mãos, os meus dedos começavam a enrolar, minha língua enrolava dentro da boca, meus dentes rangiam, ninguém conseguia abrir minha mandíbula, ficava bem travada, dava falta de ar,
dava a questão do ataque, da arritmia. Sim. E aí desesperava, você perde o controle do teu corpo, é desesperador. Você não consegue ter esse controle. Você não Só pra consegue. gente voltar um pouquinho pra que eu entenda, você divorciou, veio pra cá, você veio com sua mãe? Eu vim sozinha. Por que você trouxe, você achou Goiânia? Você olhou no mapa e falou Centro-Oeste. Por que você decidiu Goiânia? Minha mãe é casada com meu padrasto e a família dele é toda de Goiânia. Então nós viemos passar o Natal acho que umas 2 vezes aqui. E eu gostei muito. Sim. Eu trabalhava como consultora de vendas na Nissan em 2011. Foi quando, no meio do ano mais ou menos, eles fizeram um corte. Eles iam reformar o showroom. E aí eles desligaram uns 3 ou 4 consultores. Então já tinha uma paixãozinha pela terra do Piqui. E eu não suporto o Piqui, mas eu amo a terra do Piqui. Eu também nem gosto tanto. Você vai falar isso, a gente apanha. Quem é de Goiás não pode. Não pode. Tem que gostar do Piqui. A galinhada com Piqui é muito bom. Mas é verdade. Então, assim, você veio, começou a trabalhar, e você passou mal aqui e foi embora. Como é que é? Não, eu passei mal aqui em Anápolis, e eu fui pra UPA, foi quando eu conheci, né, de fato me aproximei de uma pessoa que é muito querida a mim, me deu todo o suporte, eu moro hoje com ela, que é a Flávia. E aí eu fui pra UPA, com um amigo que eu morava. Eu falei, opa, tá começando a ficar sério. Mas aí, nesse meio tempo, eu fui voltando à rotina e não cuidei. Você me falou que uma pessoa identificou que você estava com depressão. O que você contou pra ele que ele conseguiu identificar e você não conseguiu? Na verdade, eu não falei nada além da minha rotina. Da sua rotina. Que eu trabalhava, no final de semana eu ficava trancada em casa. Eu não queria fazer nada. Chegou um período que eu não queria sair. Tinha final de semana que eu não tomava banho. Tinha final de semana que eu não comia. E isso foi virando uma bola de neve. Teve época que, na verdade, poucas pessoas tinham conhecimento. Eu ia pro trabalho 2, 3 dias sem tomar banho. É mesmo? Eu não tinha vontade de nada. Você perdeu a vontade de fazer qualquer coisa. Inclusive, teve um evento no escritório, na época que eu era gerente administrativo, um escritório lá em Goiânia. Teve uma situação, assim, uma experiência muito forte comigo. Veio na minha mente uma coisa tão forte para eu poder ir para a janela, vai para a janela. Eu falei, aí deu um clique de luz assim na minha mente, eu chamei a colaboradora que nós tínhamos, eu falei, fica um pouquinho comigo, não falei o que era, depois eu expliquei. E aí comecei a me alertar, foi quando eu fui para perto da minha família. Mas também não falei nada pra ninguém o que eu tinha passado. Você sofria calada. Eu sofria calada. E aí calada, você procurou a ajuda de um profissional? Na época, quando eu fui pra lá, não. Quando eu fui pra lá achando que iria ficar bem, eu fiquei pior. Você ficou pior? Por quê? Por causa do ambiente. Né? Já não te cabia mais ali. Eu não me achava, não me encontrava naquele lugar. Como não me encontrei dessa última vez. Né? Que esses 3 últimos anos foram muito pesados pra mim, em relação a essa questão da saúde mental. E quando você, por exemplo, tinha as crises, a quem você recorria ou você tentava se curar sozinha? Porque eu conheço muitas pessoas que teve ou tem crise de alguma forma, e principalmente de síndrome do pânico, que ela sempre apoia alguém, né? Assim, por mais que a gente não tenha ninguém, assim, a gente ou liga, ou precisa conversar, ou fala, não tô bem, conversa comigo até que eu melhore. Você tinha alguém que você recorria? Lá eu tinha as amigas. Eu tentava não preocupar a família. Então, assim, como é muito tabu e ainda é muito tabu, e tem muito preconceito quando você fala de saúde mental, de ansiedade, de depressão. Porque muita gente interpreta como frescura, né? Infelizmente. Muita gente. Então, assim, não é. As pessoas não se cuidam não é porque falta de conhecimento, por vergonha, não procuram um profissional da área da saúde por conta disso. O que vão pensar de mim? Se eu começar a tomar remédio, não vão me chamar de doida. Porque aparentemente eu não tenho nenhum motivo, exatamente, né? Pra que eu porque as pessoas associam você estar doente a você ter um motivo. Você terminou um relacionamento, você perdeu um pai, você perdeu um filho, você perdeu um parente, ela é depressiva por causa disso. E às vezes não é só isso. A Vera, psicóloga, esteve aqui e ela falou exatamente sobre isso. A gente tende a procurar ajuda quando a gente já tá no limite. Só que aí o que é estar bem pra você? Porque o que é estar bem pra mim não é pra você, a mesma coisa pra você, né?
Então, de repente, assim, eu passei por um evento, mas então eu vou ser obrigada a procurar ajuda, porque eu passei por esse evento, eu já precisava passar por isso e não me atentei, trabalhei demais, não me assisti, né? Porque o mais interessante é que a gente se assista e que a gente perceba os sinais que o corpo está me dando. Foi isso que aconteceu com você. Você não percebia e achava que era normal, que era o cansaço, que era o estresse, que era o trabalho, menos depressão. Menos depressão. E a ansiedade, esses últimos 3 anos, ela veio muito forte. Só que eu tava lutando contra ela para poder ficar próximo da família, estar perto dos amigos, e isso me trouxe uma consequência muito pesada para minha vida. Hoje eu estar aqui conversando com vocês, Abertamente. me abrindo para vocês e conseguir voltar para Anápolis, que é um lugar que me traz essa paz de espírito e a minha saúde, ela fica bem, não só saúde mental, a minha saúde física também. Você gosta daqui de todo jeito. Me Você faz sente muito bem. bem. Desde o primeiro dia, quando eu voltei, há 1 mês, 2 meses atrás, eu já me senti muito bem, já me senti mais leve, não tive mais crise. Eu tava tendo 3, 4 crises por semana. Eu tava indo pra UPA, pro hospital. O pessoal da UPA lá da minha cidade já até me conhecia. É mesmo. Então lá as crises intensificaram, né? Você precisou de ajuda, que seja do profissional, você começou com tratamento com remédios. Eu tive que ir pro psiquiatra. Você contou que ficou internada. Eu tive, na verdade, teve uns 3 eventos nesses últimos 3 anos, quando eu estive lá. O primeiro foi em dezembro de 2021. Eu não estava feliz. Eu estava extremamente triste. Um dia cheguei no meio de uma tarde e eu comecei a escrever uma carta. E eu escrevi uma carta e fui no automático. Eu digitei no notebook, mandei pro WhatsApp e no dia que eu decidi, eu mandei para algumas pessoas. E eu tomei um coquetel de remédios. Muitos, porque eu tinha muita medicação. E aí, você escreveu a carta despedindo? Me despedindo. Mandei para algumas amigas, mandei para minha mãe. Mandei, acho que para um ex-namorado que era recente. E aí, o que as pessoas associaram? Ela tá tentando porque eles terminaram. Não era porque eu tava mal. Arrumaram de novo a desculpa para que você tivesse tomado tal atitude. A minha decisão. Para mim, ali já bastava a minha história. Você tomou muitos remédios para tentar contra a vida? Tomei muitos. Eu fiz um coquetel. Era 3 cartelas de um, 5 cartelas de outros. E eu já ia aglomerando, por quê? Porque eu começava um tratamento, o remédio não fazia efeito e ficava lá. Aí eu começava o tratamento com outra medicação, não dava certo e ficava lá. E aí chegaram, na pousada que eu morava, que eu trabalhava também, chegaram, ela tá dormindo. Só que eu nunca acordava. E aí foram e me levaram pro hospital. Fizeram a lavagem. E é muito... como assim? Uma mulher cheia de vida, empoderada, jovem, empreendedora, tão nova. Porque lá eu tinha uma pousada, eu trabalhei no ramo da hotelaria 3 anos, praticamente. Você tinha... Era sua? Você foi eu arrendei o ponto e comecei a trabalhar. Você mora lá no Maranhão, perto das praias? Não, eu fico mais pro sul. Eu fico 600 quilômetros de Não deixa São de ser Luís. bonito e não deixa de ter procura, né? A demanda por causa da cidade. É uma cidade extremamente comercial. Isso. Né? O turismo lá é comercial. Nós não Independente Independente. Então foi virando uma coisa. Eu não lembro do meu Natal, da minha virada de ano, eu não lembro. Quando foi em março, já teve um outro evento. Papai faleceu, que é meu avô. Aí, em março, eu tentei de novo. Assim que ele faleceu, você teve essa perda, cara, não soube lidar. Foi muito pesado pra mim. E eu já tava... Você tinha um apego a ele? Muito grande. Eu fui criada por ele. Né? Eu fui criada por ele. Ele foi minha referência de pai. Sim. Então, assim, aquilo foi pesado. Eu tava num looping de crises. Eu tomei um banho, vesti uma roupa e eu saí igual um zumbi e fui pro meio da BR. E eu sentei e fui acolhida pelas pessoas que passavam em uma viatura, que foi o que me levou pra casa. Como é que a sua mãe reagiu a isso? Porque você disse que ela é mãe de carreira solo e normalmente eu tô tirando assim um pouco pelas histórias que a gente escuta, que as mães são obrigadas a ser o arrimo de família, ser pai, a não chorar, porque daí elas começam... Tem que segurar, não pode ser fraca em momento nenhum. Como é que a sua mãe reagiu a isso? Desespera.
Falaram assim, quando chegou a notícia, falou assim, sua filha tá lá na BR. E quando eu cheguei em casa, moram próximas algumas irmãs dela, estavam tias, primas. E aí todo mundo assustou. Porque pra quem no dia a dia me vê, é alta astral, é brincalhona, super divertida. Você esforçava pra isso, Bárbara? Pra ser alta astral, brincalhona? Você esforçava? É uma coisa minha. Você é assim? Eu sou assim. Você não tinha que sair, vestir uma máscara pra enganar as pessoas? Você é assim? Você é alta Mas astral? eu colocava a máscara pra não mostrar a minha tristeza. Ah. Não o meu lado positivo. Porque assim, as pessoas pensam, e aí também a gente pensava, até por falta de informação, de conhecimento, que a depressão sou eu trancar num quarto e chorar o dia todo e não querer fazer nada, né? Mas assim, chorar mesmo. E aí eu preciso sair de casa escrito, tenho depressão. Então você tem que me tratar diferente. E não é assim. Não É por isso que eu te perguntei. Você é assim, esse alto astral, esse sol, ou você tinha que vestir essa máscara e fingir que não é assim, para que ninguém percebesse que você estivesse passando por algum momento ruim? Vou usar uma palavra engraçada. Eu tapeava. Você tapeava? Eu tapeava. Então, o que acontecia? Quando eu tava nos meus momentos, ou eu me fechava, ou eu tapeava as pessoas. Eu só... Você se enganava, porque o mais enganado é você mesma, né? Então, eu não queria preocupar ninguém, eu não queria ninguém me perguntando o que eu tinha, eu não queria Você não queria ter que explicar. Não queria as pessoas me questionando, porque o que eu mais escutei das poucas vezes foi: mas por que você é tão jovem, tão bonita? Você não tem motivo pra isso. Sua família, você tem seu trabalho, cheia de vida, cheia de saúde. Nossa, você trabalha pra você. E era horrível, isso fazia eu me sentir pior. Isso assim, vou pegar um gancho que você tá falando, é muito interessante para que o pessoal de casa se atente aos sinais, né? Porque de repente eu não passei por algum evento, eu não perdi um filho, eu não perdi meu pai, eu tenho um bom trabalho, eu consigo todos os dias acordar e cumprir horário, né? E aí eu começo a não perceber que aquilo tá me cansando de alguma forma. Né? E, assim, a rotina, ela gera isso. Já gera esse cansaço, essa sobrecarga. E aí eu começo a não dar importância. Então é importante para que a pessoa que está em casa se atente aos sinais, porque nós falamos aqui novamente, falando da Vera, porque ela explicou o tratamento na teoria, né? De uma forma muito, assim, foi muito interessante a forma. E agora a gente está falando com uma pessoa que vivenciou, uma pessoa que aconteceu com ela e que ela precisou parar tudo, precisou ser internada. Você falou que a gente foi internada no CAPS por causa disso. Isso. Eu vi que eu tava muito ruim. E aí eu fui voluntário. Eu não fui obrigada por ninguém, eu fui voluntário. Você foi... Eu fui voluntário. Você percebeu que precisava de ajuda. Então, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que se eu não tiver uma assistência, e se eu não for assistida, eu vou tentar de novo. Porque eu entrei no looping de crises em que eu não estava mais conseguindo viver. Não estava. A cada 2 dias eu ia pra UPA. A cada 2 dias eu ia para o hospital. Chegar a falar que o tratamento era o quê? Eles falavam pra você não tem nada, pode ir embora. Porque eles percebiam quando eu chegava em crise, ou eu chegava desmaiada, ou eu chegava apagada. Então, eles me recebiam e me colocavam na medicação. Entendi. A pessoa que estava acompanhando falou assim, ela tem crise de ansiedade. Aí eles davam remédio na veia. E depois me liberavam. Você tentou contra a sua vida, então, 2 vezes, por enquanto você está me falando, foram 2 vezes. Teve mais vezes? Teve. No final do ano passado. Conta um pouco pra gente como é que foi dessa vez. Dessa última vez foi quando eu me relacionei com um rapaz na minha cidade. Nisso você estava no Maranhão? No Maranhão. Tá. Me relacionei com a pessoa em um momento muito delicado da minha vida, não só da minha vida, mas das pessoas próximas também. Você tinha perdido seu avô, seu pai, né? Que é seu avô. Minha mãe adoeceu. Então, assim... Você foi tendo em volta várias... Então, o que aconteceu? Nós acompanhávamos ela no hospital. E aconteceu uma cena muito pesada comigo e com ela dentro da UPA. Eu fui levá-la ao banheiro. E quando eu fui tirar para ajudar ela a levantar, né, do sanitário, ela meio que desfaleceu. E teve uma hemorragia. Ela começou a vomitar muito sangue e teve hemorragia nasal muito forte. E aí, para ela não cair, eu abracei ela e nós descemos abraçadas. E aquele tanto de sangue. Eu desesperei aquele dia.
porque as plaquetas estavam muito baixas, ela estava com problema no fígado, depois deu problema no pulmão, depois deu problema no coração, e aquele negócio mexeu muito com o meu psicológico, não foi com o meu emocional. Mexeu Se com o meu assistindo psicológico. daquilo. Então, eu me relacionei com uma pessoa que no começo foi muito bom, no primeiro momento, mas depois se tornou uma coisa assim, doentia, né? Como eu estava num loop de crises, eu vivia passando mal e sendo internada, então o que aconteceu? A pessoa me privou da minha vida. Eu fui pro CAPS, quando eu decidi que eu tive uma crise lá dentro, eles não tinham preparo para poder tratar a saúde mental lá dentro, no CAPS, então eu falei, eu não vou ficar aqui. Só que eu já tinha passado por foram 3, 4 dias assim horríveis, foram a pior experiência que eu tive na minha vida. Como foi isso? Eu tava já delirando da medicação que eles estavam me dando lá. Ah, estavam dopando de alguma forma. Eu já tava vendo coisa que não existia, vendo conversa, eu conversava de situações que não uma realidade paralela, assim, não tinha nada a ver com o que acontecia. Foi quando eu... Se você já nem se reconhecia. Não, eu fui tomar um banho, aí tinha que Sua pegar família água. te visitava? Na verdade, ninguém soube no começo. Mesmo? Mesmo sem internada? Eu pedi pra esse rapaz não comentar com ninguém, porque eu fiquei com vergonha na época. Entendi. Eu falei, não quero que fale pra ninguém. Ai, que situação. Não quero ser visitada aqui, porque isso é muito deprimente. Eu não quero ninguém aqui. Por quê? Porque parecia um lugar que eles escolhiam gente de rua e colocavam lá. É verdade. Por isso que eles não tinham preparo para tratar a saúde mental. Você sabia que você estava ali no fundo do poço, que você precisava de além. ajuda, você estava além, né? Eu estava além. Deu uma escavadinha, você ficou além do fundo do poço, você sabia que você precisava de ajuda, mas também que ali não era o lugar que ia te tirar dali, né? Do fundo do poço, não era ali. Você ia adoecer mais ali. E foi o que aconteceu. Eu decidi, esse companheiro que eu tinha, ele assinou a minha alta, só que tinha uma condição. Você vai continuar o tratamento em casa. E eu estava morando com esse rapaz. E aí minha vida terminou de piorar. Por quê? Porque eu tinha quebrado o celular, eu tava sem celular, eu não tinha acesso à minha empresa, eu não podia ir trabalhar, eu não podia falar com família, eu não podia falar com as amigas. Meu Deus. A informação e notícias que a minha família tinha de mim era através dele. E o que ele queria passar. Era só o que ele queria falar. Vamos pra igreja, tirava fotinha, ó, tô aqui, tô trazendo ela pra igreja, ó, tamo aqui deitado assistindo um filme. E aí, assim... Você achava normal? Não, mas eu tava tão fraca psicologicamente que eu ia engolindo as coisas. Minha mãe tava longe, tava na capital, tava doente, ela não tava sabendo o que tava acontecendo. Quem sabia era uma tia minha. Só que ninguém falava comigo. E não sabia a fundo, né? Porque também você não tinha como comunicar. E aí ficava aquela situação. Era o que você passava, mas você não podia contar muito pra não preocupar. Não contava pra ninguém, pra não falarem nada pra minha mãe. Então, o que aconteceu? Foi virando um negócio. Ele se tornou um gatilho e ele provocava as crises. E o negócio começou a piorar quando ele começou a me filmar. Eu tinha crise, ele filmava e mandava pra minha tia. Olha, ela tá aqui, tá surtando, ela tá em crise. E quando você fala assim, crise, você começava a ficar sem ar? Aí começava, começa com a crise de choro, aí vem a falta de ar, aí começa a enrolar o dedo, e começa a enrolar a língua, aí eu apago. Inclusive, eu lembro nitidamente, no dia 13 de novembro, eu tive uma crise em que ele me negou o socorro. Meu Deus. Entre um desmaio e outro, porque eu dava falta de ar, eu consegui recuperar, aí eu acordava, depois desmaiava, depois acordava e fiquei. Entre um desmaio e outro, eu escutei ele falando, eu não vou te levar para o hospital. Você tem que ficar boa sozinha. E me deu um banho de álcool. Passou álcool no meu corpo inteiro. Você estava assim, em transe, mas você conseguia... Não, eu apagava e acordava. Apagava e acordava. É mesmo. E eu escutei. Eu escutava ele chorando, mas ele falando que não ia me ajudar, porque eu tinha que ficar boa sozinha. Que o mundo era muito difícil. Eu vivia no cárcere privado psicológico. A chave tá aqui, você pode ir a hora que você quiser. Mas eu vivia presa. Além da dependência emocional, você não ia conseguir sair, né? Porque você precisava ali. Então eu achava assim, não tem a minha mãe. Não tá perto de mim. Quem é que eu tenho? Ele. Então eu fiquei até um dia que eu não aguentei mais.
Quando você percebeu que ele estava te fazendo tão mal a ponto de você ficar mais doente? Eu sabia, mas eu não tinha força para poder me sair disso. Inclusive... Porque você não dependia dele financeiramente. Não. Você era dona do hotel, Não. né? Da pousada. Eu não podia trabalhar. Eu cheguei a negociar, falei, deixa eu ir. Pelo menos no período da manhã, eu preciso voltar à minha rotina para eu poder começar a melhorar. É mesmo? Não, não vai. Minha conta bancária, minha pousada, a minha vida, eu fui sugada. Você entregou para ele? Foi obrigada a entregar Não é pra que eu ele? entreguei. Ele tomou? Meio que levou. Tomou. Ele tomou a frente. A frente, porque você, em teoria, não podia, porque estava doente. E virou o salvador da pátria. O herói. O herói. Então, agora arrumou um homem. Agora arrumou um cuidador. E agora aí, mal sabiam que você passava em casa. Ninguém sabia, porque ninguém tinha contato comigo. Você não contava, né? Eu não tinha contato. Ele saía pra ir pra pousada e eu ficava sem Isso, celular. sem celular, é verdade. Nossa. Se eu passasse mal, como é que eu ia fazer? E aí a gente pode dar o nome pra essa pessoa de narcisista, né? Totalmente. Você considerou? E assim, tô aqui Você tinha dando meu conhecimento melhor. dessa palavra, do que é essa Sim, palavra? Você sim. já era instruída pra isso? Sim. Só que eu tava tão fraca psicologicamente. E aí você não saiu. Você não tem força. Não tem. Eu consegui uma vez. Minha irmã foi com meu cunhado, eles me tiraram, depois eu voltei. E aí eu tive uma crise, minha prima foi pro hospital pra mim. Ela ainda chegou a comentar, foi tão pesado que eu tô fazendo terapia, porque eu fui pro hospital com você. Aí como é que eu vou pedir socorro pra família? Uma pessoa que tava também precisando de ajuda. Como é que eu vou pedir socorro para as pessoas que não estão conseguindo me ajudar? É, verdade. E isso eu tava fazendo acompanhamento e tava tomando medicação. Porque assim, todas as suas crises e todos os intempéries que você teve, eu percebo que você foi muito sozinha para procurar ajuda, né? Então, assim, você foi sozinha atrás da terapia, do profissional, do CAPS. Eu sempre fui muito alto. Você sempre foi muito... Aí você notou, assim, depois que você teve realmente o diagnóstico, vou chamar de diagnóstico, que você não estava bem, né? Que era uma depressão, precisava tratar. Você falou, agora eu preciso me tratar mesmo. Já tô sem o trabalho, já não sou mais... Mas eu não posso perder o brilho. Porque você perdeu a vontade, você falou que tinha dias que você não banhava, você né? Perde vontade de tudo. De tudo. Perde peso, às vezes é ao contrário, tem gente que come demais, aí tem crise de ansiedade, né? Porque come muito. Vai na comida. Eu nunca tive esse problema. Você era o reverso, você ficava... Mas dessa última vez, sim. Então, o que aconteceu? Quando eu consegui sair, foi 15 de novembro, é uma data que eu nunca vou esquecer. Essa última semana que eu estive lá com esse rapaz, eu tive uma experiência espiritual, eu acho, muito forte. Porque lá era uma casa e tinha uma garagem. Então, eu via o meu corpo pendurado no meio da garagem com a corda. Meu Deus. Eu tinha medo de passar na garagem porque eu via. E aí comecei a sentir. É como se eu sentisse que realmente tinha um corpo ali. Nossa. Eu tinha medo, eu passava de cabeça baixa. E todo dia de manhã, antes de sair para trabalhar, ele me gerava um gatilho e me deixava na crise. E eu passava o dia muito ruim. Eu não podia fazer, eu podia limpar a casa, eu podia capinar, eu podia fazer tudo, eu podia limpar o quintal, eu podia limpar o teto, tudo, mesmo se trabalhar. Ele não queria ver você ali no seu ambiente, que se sentia bem, inclusive. Não. Então, quando eu consegui sair, o mês de dezembro foi terrivelmente, crise atrás de crise, crise atrás de crise. E aí, quando foi que você falou assim, eu vou dar um fim? Porque, assim, é interessante que a gente fale sobre isso. A pessoa que comete o suicídio, ela não quer exatamente morrer, ela quer aliviar a dor. Quer aliviar a dor. Né? Ela quer se livrar da dor, daquela tristeza, daquela angústia, daquele sufocamento. A angústia que tá e a tristeza, acho que é o pior. É. Porque fica uma coisa entalada aqui e você não consegue colocar pra fora. E é mais fácil. Eu sempre falo assim, às vezes a gente tem uma rede de apoio que o filho cometeu um suicídio, né? E aí eu sempre falo isso pro pai ou pra mãe. Ele não queria morrer, ele tava só numa tentativa de livrar daquela dor. Válvula. É uma válvula de escape, né? Então, assim, a sociedade ainda, igual você falou, ainda é um tabu para isso, né? E você falar assim tão abertamente sobre esse assunto, alertando as pessoas que todos nós, né, precisamos ser alertados de alguma forma. Eu estou passando por isso, mas será que eu estou doente? Eu já tentei tomar mais remédio do que eu deveria.
Então, começar a tentar os sinais, né? De repente eram 2, eu tomei 3. Será Começa mesmo? devagarzinho. Isso, sempre vai assim. observando qual sinal eu estou me dando e eu não quero me ouvir, porque se eu começar a me ouvir, foi o que você falou, e é muito interessante o que você falou, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, eu ia dar um trabalho, eu ia me expor, né? Minha mãe ia chegar lá, ia me ver desarrumada, ia me ver dopada, minha família ia chegar lá, ia me encontrar daquele forma. Eu tive vergonha. E assim, é interessante esse ápice que você chegou, para que você consiga hoje ajudar as pessoas de alguma forma e se ajudar. Porque Hoje eu consegui falar abertamente sobre esse assunto, pra mim é muito bom. Eu vou, Te a cura. cada vez que eu converso com alguém, que eu abro a minha história, eu fico mais leve. É mesmo. Igual, por exemplo, de dezembro para janeiro desse ano, eu comecei com essa questão da automutilação. Eu não tenho vergonha disso. Isso aqui são marcas da minha história. Deixa eu ver. Começou porque eu achava que ia me aliviar. Eu falei, não quero partir para o mais pesado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aliviando devagar. Como é que você fazia isso? E eu ia pro banheiro, pegava uma pinça, uma gilete e eu sentava no chão. Na verdade, você tentava camuflar a dor emocional com a física. Você queria sentir dor física, para não dizer que era o seu Era sempre emocional. no banheiro. Eu me escondia no banheiro, entre uma crise de choro e outra, eu sentava no chão a se e eu mutilar. começava. Às vezes eu nem conseguia sentir. Às vezes eu nem sentia. Quando Você eu estava via... tão anestesiada que você não conseguia perceber a dor. Então eu não conseguia sentir dor. Por isso que as pessoas sente prazer na dor. Não, às vezes não é. Não às vezes é, você tá não. tão Adormente, anestesiado né? Você tá com dormente. a tua dor que você não sente. Hoje eu vejo que as pessoas, por exemplo, eu conheci um rapaz, ele olhou, perguntou. Eu senti que ele deu uma... Ele assustou, né? Assusta. É. Pior que assusta. Mas isso é muito comum. Isso eu conheço gente que arrancava fios do cabelo. E é muito assim, Bárbara, porque na época dos anos 90 não tinha essa abertura. E aí quando ela arrancava os fios, ela ficou carequinha, arrancando cabelo. E aí era o quê? Era nada. Era nada naquela época. Mas era assim, eram sinais, né? Era crise de ansiedade, era alguma coisa, era muito, na verdade. Só que a gente não tinha instrução, não tinha conhecimento, achava que era normal. Então, era muito tabu, como hoje ainda é. Exatamente. E assim, hoje você enfrentou dificuldades, você imagine naquela época, né? Época, então, assim, não tinha o suporte que não tem tinha, hoje. Não tinha internet, né? Então, assim, Bárbara, eu assim, tô muito assim, admirada como você fala tão abertamente sobre esse assunto. E eu gostaria muito que você concluísse pra gente como é que foi a sua terceira tentativa de contra a sua vida. A última foi com medicação de novo. Você falou, vou tomar novamente um coquetel. Agora vai. Agora vai. Na verdade, depois foram 2 tentativas em uma. Eu tomei a medicação e saí pra arrumar minha unha. E aí, o que aconteceu? Eu vi que a medicação não estava fazendo efeito. Eu tomei bastante coisa, eu cheguei a ficar um pouco zonza. E fiz minha unha caladinha, peguei um transporte. Lá na minha cidade tem um rio que divide o Maranhão com o Tocantins. E aí, tem uma ponte. E do lado de cá do Maranhão tem uma guarita da Polícia Militar, uma barreira. E aí eu fui. E aí eu entreguei minha bolsa pro policial. E aí eu falei, você segura pra mim? Eu vou aqui rapidinho, já que eu volto. Aqui na ponte, vou só tirar uma foto. Meu Deus. Aí o policial falou assim, moça, não faz isso. Certamente você não foi a primeira a falar isso pra ele. Né? De repente ele já se atentou. Eu não sei se meu semblante tava muito triste ou alguma coisa você tava entregou. dando sinais. Então, eu não falei, eu só deixei lá e só pedi pra ele olhar que eu ia voltar. Ele não faz isso. Não faz isso. Senta aqui. Eles não deixaram eu sair, não deixaram eu ir embora e eu voltei embora pra casa de viatura. Mesmo? Eles quiseram te acompanhar Eles pra me ter levaram. certeza que você não Eles faria me levaram nada na no trajeto. Na porta da pousada. Eu cheguei lá de viatura. Nesse dia você conseguiu ir pro trabalho por quê? Eu morava no trabalho. É por tá. isso que eu vivia sobrecarregada.
eu trabalhava 27 horas por dia, não era 24. Eu sempre estava à disposição, porque lá, como eu era a dona, a gestora, a camareira, Você fazia tudo. a recepcionista, Uhum. então eu sempre estava lá. Era mais prático para mim. Então eu peguei um quarto, arrumei o quarto e fiquei lá. E eu morava na pousada. Tá. E aí, quando você chegou lá que a polícia entregou você, no caso, pro seu companheiro? Eu já não estava mais com ele. Ah, você conseguiu se livrar É, dele. e no dia 15 de novembro do ano passado foi quando eu dei um basta. Eu peguei todas as minhas coisas de dentro da casa, coloquei dentro do saco de lixo e fui embora. A vizinha da frente me deu um suporte, eu tava sem celular, não tinha como chamar ninguém. Ah, Consegui falar com meu pai chamou uma prima minha que apareceu muito tempo depois, bem despreocupada. Não, nem se importou, Não. né? Porque assim, na verdade, talvez também deve ser pela que você não contava totalmente, né? A realidade. Foi uma que acompanhou uma das crises e ela se traumatizou. Pode ser também. Mas assim, não é melhor você dar um suporte ou tentar dar uma ajuda ao invés de Ouvir, você. pelo menos, ao né? invés de você. Na verdade, ela tentou me culpar, pelo que eu entendi, ela tentou me culpar por estar fazendo um acompanhamento, porque foi muito pesada a minha crise. Eu falei, imagina pra mim estar passando por aquilo. Pra você que assistiu, imagina pra quem passou. Então, assim, era muito forte, porque tava muito forte. Entendi. A última vez que eu fui pra UPA, a enfermeira, eu escutava como se eu estivesse em transe. Eu escutava as coisas ao meu redor, mas eu não conseguia abrir o olho, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. A enfermeira falou assim, essa aí é a Bárbara. Só que ela tem que passar na assistente social. Ela não tava com os pulsos cortados. Meu Deus. Ela vai ter que passar na assistente social. Porque isso é tentativa. Sim, Tentativa de essa suicídio. automutilação, né? Tentativa, com Automutilação. certeza. Então, como eu já tinha tentado das formas brandas, né? Graças a Deus. Quando foi em janeiro agora desse ano, eu me entreguei. Eu fiquei trancada no quarto, eu não comia e eu passei o mês inteiro de cama praticamente. Eu ainda cheguei a ir pra UPA umas 2 vezes, mas eu segurava, eu ficava ali no meu momento, vai passar, vai passar, vai passar. E foi quando deu um clique assim, você tem que sair daqui, senão você vai definhar. Eu parei de trabalhar, minhas contas acumularam, foi quando eu decidi vir pra cá. E aí, tanto que eu vim, a pousada ficou lá. Eu fechei a pousada, mas ela tava sobre o meu poder. Você não tirou nada, você só fechou pra não ficar gerando mais dívidas, né? Deixei funcionário lá cuidando e vim pra cá. Quando eu voltei pra lá, foi Mas você teve definitivo. assim uma dificuldade de sair desse relacionamento? Eu tive, por quê? Por ele, fala assim, ele tentou te jogar a culpa disso, e aí como é que foi? O que ele fazia? Ele tentava colocar na minha cabeça que o mundo era difícil, que eu não ia conseguir sozinha. Sua família não tá nem aí pra você. Suas amigas são todas interesseiras. Ele não gostava de ninguém. Só dele mesmo, inclusive. Mas a última semana que eu estive com ele, eu vi que, de fato, a pessoa de quem ele estava falando era dele. Ele tinha problema com a família. Ele tinha problema nos relacionamentos. Ele era uma pessoa difícil. Os amigos eram interesseiros. Então, assim, o que foi que aconteceu? Uma vizinha de comércio me falou, uma pessoa aleatória que pedalava, que nos conhecemos no pedal, chegou pra ele e falou. Essa pessoa você conhece? Mandou uma foto minha. Conheço, aconteceu alguma coisa com ela? Eu tinha pousado e do lado da padaria. Falou assim, não, é porque... Aí mandou a foto do rapaz. Não, porque esse rapaz aqui, ele tá tendo um relacionamento com a fulana. Mas ele se envolve com o homem por dinheiro, aí ele é uma pessoa interesseira, ele é gigolô, ele é mau caráter, ele é não sei o quê. E uma pessoa conhecida dele falou pra minha vizinha de comércio, que me falou muito tempo depois, porque ela não me achava, ela não me via mais, ninguém me via. Eu vivia trancada. E no dia que ela me falou, eu cheguei em casa, fiz almoço, e depois do almoço, que ele chegou já arrumando confusão, porque não sabia que horas eu tinha chegado da pousada, porque eu tinha ido pra pousada no feriado. Eu não soube falar que horas eu tinha chegado. E foi um problema, porque eu não sabia o horário. E aí eu peguei as minhas coisas, e nesse dia,
ele gravou a minha crise, porque eu comecei a passar mal. Enquanto eu arrumava as minhas coisas, ele me filmou. E eu, por 2 vezes, tentei tirar o celular da mão dele. É muito abuso você saber que a pessoa está passando por um problema daquele, numa situação daquela, e você filmar. Com certeza, com toda certeza. E ele chamava minha tia de tia. Uhum. E pegava o celular e ficava assim no quarto, filmando tudo. Ó, tia, tá aqui. Meu Deus. Ó, tá aqui surtando de novo, tá dizendo que vai embora. Ela não tem condição nem de andar sozinha. Diz que vai voltar pra pousada. Então, eu era a pessoa... Você era ruim da história. Eu era ruim Você era da vilã história. e ele era o herói, como você falou. Porque ele tava trabalhando na pousada, Sim. tava tocando, ele tava cuidando. E aí, eu não quis saber. Eu só peguei as minhas coisas e fui embora. Gente, é muito assim, isso é muito verdade, né? Quem divide o sal é que sabe realmente o que passa, Mas né? ele, pra todo mundo, Sim. é uma pessoa maravilhosa. Mas aí ninguém divide o sal com ele, é você, né? Quando eu o conheci, era assim. Conseguiu enganar todo mundo. Um cara cordial, educado. Uhum. Ele ajudava em tudo, ele estendia a mão, amiga. Prestativo demais. Mas uma pessoa extremamente doentia. Doente. E eu cheguei a que conversar. adoecia o outro, né? Ele adoece todo mundo. Adoece todo mundo. Ele tem problema com a mãe, com a avó, com o pai. Meu Deus. E eu cheguei a conversar com a ex dele. E ele fazia a mesma coisa com ela. Ele tava comigo e com ela no começo. Foi quando eu descobri, eu falei, não. E tudo que ela me falou, que ela passou com ele... Se repetiu com você. Se repetiu comigo. Só que eu consegui me sair cedo, ela ainda ficou uns 4, 5 anos, eu acho. Misericórdia. E assim, Bárbara, a gente... Esse seu passado, ele te assombra, porque assim, é um passado bem presente, né? É. A gente tá falando aqui de janeiro, né? A gente tá falando de novembro. É um passado bem presente. Ele te assombra? Você tem medo Não. dessas recaídas? Não tenho. Não tem? Eu não sei se é uma qualidade ou se é um defeito, vejo mais como qualidade. Sim. Eu consigo zerar. Eu zero. Sim. Eu apago, mas eu deleto. Apago deletando. Você consegue, assim, recomeçar... Tranquilamente. Por exemplo, uma pessoa que me fez mal na minha vida, eu tiro ela da minha vida, eu tiro ela do meu coração, da minha mente, do meu passado, de normalmente. tudo. Se eu olho pra trás, eu não sei nem quem é aquela pessoa. É mesmo? Você consegue? Você é consigo. desapegada desse jeito? Sou. Eu consigo. Você é liberta, né? A pessoa que consegue. Eu consigo. Eu aprendi na marra. Não foi fácil, Uhum. mas é muito mais saudável pra mim. Por quê? Porque se eu tô num problema que quase tudo me gera gatilhos e me leva pra crise, ou eu aprendo na marra a ser desapegada, né? Ou então eu vou sofrer sempre. O resto da vida. Porque eu não quero ficar remoendo o meu passado. E Eu quero tocar meu você futuro. teve que aprender isso a duras penas. Porque até você conseguir enxergar e agir dessa forma, você Não passou é fácil. por uns perrengues, né? Bem, assim... E assim, ó... janeiro. Aí você falou assim, eu vou pra Goiás de novo. Vou tentar minha vida lá, porque eu não tenho problema em recomeçar. Já não deu certo aqui, eu vou recomeçar lá. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, Isso. nem a quarta. É cansativo os recomeços, as pessoas que falam a vida é cheia de recomeço. Não. Não tem nada de bom nos recomeços. Sim. Eu falo por mim. O começo ele é bom, o recomeço não. Por quê? Porque ele fica exaustivo, fica cansativo. Você tá sempre recomeçando. Mas a insegurança também. Mas né? a minha saúde mental, porque o meu corpo depende disso. O meu físico depende disso. Isso é que comanda o meu físico. Porque se eu não tô bem aqui, ele acaba com o resto. Isso é fato. As pessoas elas têm que entender isso. Se você não tá bem mentalmente, o teu corpo vai padecer sim. Então tem que procurar terapia sim, tem que tomar medicação sim. Se o médico passou, tem que tomar. As pessoas têm problema, têm vergonha, não tomo remédio controlado. Eu tomei tarja preta sim, tomei remédio controlado. E eu não tenho problema nenhum em falar nisso. E você fala assim, de uma forma... Eu quero até te agradecer pela forma que você fala tão aberto, nesse sentido de não é normalizando, porque a gente não normaliza algo que não deve ser normalizado. Mas você consegue transmitir para a pessoa que às vezes tem a timidez, não consegue elaborar isso, que é uma situação que todo mundo está passivo de passar, que todo mundo pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com uma pessoa empreendedora e pode acontecer com um desempregado.
Ninguém tem tá nada a livre ver. disso, não tem nada, não é tem nada a classe ver. social, é que ninguém Classe tá social, livre disso, religião, né? o financeiro, que as pessoas associam. Se um Sim, rico tem uma depressão, qual que é o problema? Se o problema é dinheiro. exatamente. Aí se o pobre tem, porque é pobre. Eu acredito, eu li que foi o Jim Carrey, de repente tenha sido ele mesmo, ele fala isso, que todo mundo na vida deveria ter dinheiro, deveria ser rico, deveria ter fama, deveria ser bem-sucedido, porque daí elas perceberiam que não é esse o problema. E aí muita gente critica, mas é muito fácil você falar isso quando você tem dinheiro. Mas assim, depois que aconteceu o evento que aconteceu comigo, com relação à perda do meu filho, eu percebi que ele está completamente correto. Hoje, se disser para mim, você vai ganhar, você ganhou na Mega Sena acumulada. Gente, nada daquilo mais para mim vai me encher os olhos, né? Não é dinheiro, agora não é mais sobre dinheiro. Então, é isso que ele falou, e é claro que eu estou traduzindo, é uma alusão que gera para qualquer história, para a sua, por exemplo, não é só isso que traz isso, porque o só traz muita coisa, né? É aquela gota d'água, porque não foi ontem que começou, foi indo, e a gota d'água extravasou, derramou e eu precisei de ajuda. Então, assim, é bem importante a gente atentar, e essa forma madura com que você relata isso é muito importante. É importante para que a gente perceba em que momento eu preciso de ajuda, porque de repente está acontecendo tão comigo, está tão corriqueiro, que eu acho que eu começo a pensar que é normal. E não é normal. A pessoa vai empurrando, fala assim, não, esse aqui, igual eu falei, esse aqui deve ser só cansaço, estresse. Não é. Você tem que praticou alguma atividade física, assim? Você falou, preciso fazer alguma coisa. Eu fui pro pedal e foi ótimo. É mesmo? Foi ótimo. Eu adoro natureza, adoro cachoeira. E aí tinha muitos pedais e eventos que iam pra natureza. Você vai fazer uma trilha, vai passar por várias cachoeiras. Aí você falou, e eu me encontrei. Só que devido a esses problemas, eu acabei me afastando. Mas é muito bom. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de musculação, só não faço. Eu gosto de correr, só não faço. Mas eu faço uma caminhada, eu cuido. Hoje eu respeito os sinais do meu corpo. Eu aprendi isso. Eu aprendi a respeitar o meu limite. Porque as pessoas não respeitam. E é por isso que elas adoecem. É verdade. E de repente, assim, além da gente não se respeitar, a gente permite que o outro nos adoeça, né? Faça isso por nós, né? Eu saio com certeza de um ambiente onde eu não estou bem. Eu não fico nele mais. Você consegue falar, não, esse lugar não me cabe, eu não quero ficar aqui, eu vou sair daqui. E eu assim fiz. E virei as costas e não olhei para trás. E quando você veio aqui para Anápolis, que você sentiu que você melhorou, que você reagiu, tem quanto tempo assim que você fala, eu não tive uma crise, se eu tiver uma crise eu vou saber lidar com ela sem eu precisar me desesperar? Acho que tem 1 mês e meio, mais ou menos. A última crise que eu tive aqui, eu tava numa agressividade tão grande, eu ficava muito nervosa. Eu tava sentada na cama, na casa da minha amiga, e eu comecei a passar mal. Só que eu comecei a me esmurrar. Eu fiquei um bom tempo com as minhas canelas, porque eu sentava e eu batia muito. E na hora eu não sentia dor. Igual, por exemplo, pra cortar. Eu não sentia dor, então eu me esmurrava. Depois eu ficava dolorida, ficava roxa, porque vem a ressaca. A ressaca vem. Então, depois desse dia, eu não me permiti. Quando eu vejo que tá próximo, eu dou uma respirada, dou uma desacelerada. E hoje, por exemplo, eu não tomo mais remédio. Você fez o desmame ou você foi fazendo naturalmente? Você falou, não, eu não preciso. Eu fiz naturalmente, o que não é indicado de forma nenhuma. Sim. Não é. Isso você tem que ir no teu médico, ele vai fazendo, porque ele vai diminuindo a dosagem. Exatamente. E eu cheguei a conversar com o meu psiquiatra. Eu falei, vai chegar um tempo que eu não vou querer mais. Eu vou trocar a medicação pela atividade física, pelo banho na cachoeira, que me acalma, um banho de chuveiro, desligar o celular e ficar off, que é uma coisa que vai me relaxar. E assim eu fiz. E eu tô muito bem. Mas assim, se eu tiver que procurar acompanhamento médico, que é o certo, eu vou fazer. Você vai fazer. Eu não vou ficar empurrando com a barriga igual eu fazia alguns anos atrás. Entendi. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu passei por isso, o que aconteceu comigo. Eu respeito a minha história. Por respeitar a minha história, o que eu passei, então eu procuro sempre ir pelo caminho certo. Hoje, sim. É uma história. E que história! Bárbara, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, que, assim, eu estou muito, assim, sensibilizada de ouvir, porque
como eu te falo, quando acontece um evento muito grande com a gente, as pessoas tentam poupar a gente de uma maneira. Por exemplo, elas acham que não merecem me contar nenhum problema, porque o meu problema é grande demais. E aí elas não vão poder me contar essa mixaria de problema, porque o meu é muito grande. Então as pessoas tentam me poupar de contar algumas coisas. Eu não vou te contar isso, porque quem sou eu para reclamar da minha vida, sendo que você passou por um evento muito maior. Só que eu sempre falo para elas, sempre as minhas respostas, elas é meio que prontas nesse sentido. Aí eu falei assim, a sua dor dói em você. Então você tem que se atentar à sua dor. Não compare o seu evento com o meu evento, porque está doendo em você. E é nesse momento que você precisa se atentar. E se você quer conversar sobre isso, eu vou querer ouvir sobre isso. Né? Então, assim, não é porque eu passei por isso que a sua história é menor. Eu não posso chegar aqui e falar pra você que é isso, ô Bárbara, imagina. Muito pelo contrário. Eu tô tão assim, vibrada nessa história, nessa sua situação, porque eu tô aqui querendo, gente, como é que ela fez isso? Como é que... Porque pra mim é um despertar. Né? E aí eu quero ouvir essa história, eu quero tocar nessa alma humana, porque é uma maneira de ajudar as pessoas, é uma maneira que eu aprenda também. Então, assim, toda qualquer situação que a gente tiver, qualquer problema que a gente tiver, ela não é pequena. Porque tá doendo em nós. É um significado que às vezes a pessoa não dá muita importância. Mas às vezes, por exemplo, você falando sobre isso, e muita gente falava, me poupava, às vezes até de conviver. Exatamente. Por quê? Porque eu tava doente. Quem é que quer queria ficar perto de problema, doente, levar problema? Todo mundo tem problema. Sim. A gente só para de ter problema de verdade quando a gente morre. Isso é verdade. Ah, porque eu tô com problema isso, eu tô devendo isso. Não. Você resolve esse problema e depois ele aparece outro. Mas é até você morrer. Isso é verdade. E é ruim porque você se sente uma pessoa insignificante. Eu não vou, Exatamente. eu não vou conversar isso com você. Porque, poupada de tudo, tadinha, né? coitada. Tadinha. É verdade. E tem muita família que, igual você falou assim, frescura. Tem muita família que não leva a sério. E acaba acontecendo o quê? A perda. Porque a pessoa foi a frescura, não assiste o filho, a nora, o primo, a irmã. E acaba virando uma coisa assim que depois as pessoas acham, teve uma depressão, ninguém sabe o motivo, deve ter sido o namorado ou o marido, ou ficou sem dinheiro. Querem alguém pra culpar, né? Colocar ali a sempre, desculpa, né? O que a Bárbara do passado diria pra Bárbara do presente? Você tá no caminho certo. Você é uma guerreira e você tá no caminho certo. Hoje eu me sinto uma pessoa totalmente leve. Eu me sinto uma companhia boa. Antes não. Você ama a sua companhia? Eu amo. Eu vou ao cinema sozinha, eu vou ao shopping, eu viajo, eu vou à balada, eu vou pra festival, eu faço tudo sozinho, eu aprendi. Então, esse respeito que eu tenho e esse carinho que eu tenho por mim, eu respeito muito. Porque se eu não gostar de mim, eu não luto por mim. E eu vou lutar por mim até o último dia de vida. Bárbara, que história, viu? Eu te agradeço de novo por isso. Eu te agradeço por você ser tão disposta. O nosso Transitando Vidas, o objetivo é justamente esse, né? Gerar vidas, gerar aprendizado. E hoje eu tenho certeza que o pessoal de casa, assim, pôde aprender muito com você. Pôde aprender com uma história, assim, tão real. E contada de uma forma tão natural. Porque é uma história de vida, uma história real. E aí acontece com qualquer pessoa. Eu quero, assim, te agradecer imensamente mesmo por isso. Eu quero que você conte comigo sempre que você precisar. Eu vou estar aqui. Agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. A Flávia, amiga minha, sempre comentava e eu fiquei curiosa. Igual eu falei, eu sou muito tímida. Eu sou assim, alto astral, alegrizona, mas assim, microfone, câmera, meu Deus. Mas foi muito bom estar aqui, foi muito bom e foi um prazer enorme conhecer você. Que bom que você se sentiu em casa, porque o intuito é esse mesmo. Foi muito bom. Então, assim, eu aprendi bastante, tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu. E aos meus queridos que me assistem, eu quero agradecer pela paciência, pela bondade, por se inscrever no canal, por divulgar. Vocês têm um encontro marcado comigo nesse dia do trabalho, ou trabalhador, nesse feriadinho que todo mundo reuniu, a família está sentada assistindo o nosso pod. Eu quero agradecer você. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo Transitando Vidas.